Por favor, não quebre a expectativa. O Senhor ainda quer derramar da sua palavra, que eu tenho certeza que vai de encontro ao teu coração. Por favor, venha com toda a sua fome e sede pela presença do Senhor. Sabe, irmãos, quando alguém traz uma palavra da parte do Senhor, existe uma parte que é nossa também. Existe uma parte do culto, na hora da palavra, que também é nossa. Qual é a parte, pastor? A parte de você arrebatar a palavra para você. A parte de você tomar a palavra para você e falar: Deus, que se cumpra em mim, que se cumpra na minha vida. A parte de você vir com fome e sede pela palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Sabe, irmão, se você tiver a palavra de Deus no teu coração, você nunca será confundido, você nunca será enganado. Irmãos, vocês precisam se apaixonar pela palavra de Deus, ler a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, para que vocês possam ter ciência nos últimos tempos. A palavra de Deus diz que muitos falsos mestres estão saindo, ensinando todo tipo de coisa, irmãos. Então você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa ter ela entesourada no teu coração, porque se um dia tirarem a palavra de Deus, irmãos, você vai ter ela dentro do teu coração. Quantos entendem isso? Quantas vezes acontece com você, você está orando, buscando a Deus, e de repente, Deus saca uma palavra de dentro de você. Deus saca uma palavra, irmãos, pá! E aquela palavra, irmãos, ela se torna uma sentença na tua vida, destino para a tua existência. Mas ela só saltou porque você guardou a palavra lá dentro. Amém? Quantos entendem isso? Você precisa guardar a palavra lá dentro, irmãos, para Deus ter um vocabulário muito extenso para falar com você. Amém, irmãos? Por favor, para de ficar abrindo a Bíblia em lugares. Pega um livro e come ele. Pega um livro e fica nele, irmãos. Se for preciso ficar dias, semanas, fique, mergulhe, se alimente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, até o ponto de dividir alma e espírito. Pai, nós te adoramos nessa noite pela tua palavra. Senhor, fala conosco. Senhor, toma-nos, toma toda a nossa atenção nessa noite. Espírito Santo, leva a nossa mente cativa à tua obediência, para que nós possamos, ó Senhor Deus, receber da tua parte, Senhor. Usa-me como um instrumento. Humildemente nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo nessa noite, no livro de Esther, que está lá no Velho Testamento. Abra comigo o livro de Esther, ele está lá logo depois de Neemias. Esdras, Neemias e Esther. Antes do livro de Jó, está lá o livro de Esther. Irmãos, o texto que eu quero ler com vocês nessa noite, eu preciso de toda a tua atenção. O texto que eu preciso ler, se você não conhece o livro de Esther, você não vai compreender o contexto da palavra dessa noite. Então eu preciso perguntar: quantos aqui já leram o livro de Esther? Levanta a mão, bem alto. Um monte de gente não leu. Onde você estava? Você precisa ler o livro de Esther, irmãos. Vou dizer para você, o livro de Esther é um dos meus preferidos das Escrituras, porque ele tem um paralelo entre Jesus, a sua igreja, a sua noiva, na figura de Esther, a noiva, na figura de Assuero, o rei da Pérsia, figura de Jesus, na figura de Mordecai, você tem a figura do Espírito Santo. E quando você lê, irmãos, aí faz todo sentido. Mas hoje eu quero não entrar no sentido figurado, mas exatamente no que aconteceu no livro de Esther, no que a história nos conta a respeito
do que aconteceu nesse tempo. Então eu preciso, irmãos, porque ele tem 10 capítulos, eu não vou poder ler inteiro o livro de Esther para você compreender. Então eu quero dar um resumo bem rápido para você. Por favor, me dá a tua atenção de presente. Se alguém for tomar água, é só água, tá, irmãos? Pode continuar assim, atento ao que Deus quer falar nessa noite. Irmãos, o livro de Esther, ele começa com a descrição do rei da Pérsia, chamado Assuero ou Xerxes. Esse rei, o império dele era muito grande, irmãos. No primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Esther, fala assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. Essa cidadela, irmãos, era uma casa, um castelo de inverno dos reis persas. É isso que era Suzã, uma residência para os reis persas. Por isso fala uma cidadela. E nessa cidadela, irmãos, nesse lugar, todo aquele contexto complexo, o rei Assuero governava. E ele deu uma festa muito grande, e ele chamou muitas nações, muitos príncipes, para conhecerem a sua grandeza. E conforme você vai lendo o livro de Esther, um pouco mais à frente, a Bíblia fala de um homem chamado Mordecai. Mordecai era um judeu. Quando o rei Nabucodonosor, ele levou os judeus cativos, e depois o seu reino foi conquistado. Mais tarde ele caiu, mas ficou alguns dos judeus naquela província, naquele lugar. E aqui tem um homem chamado Mordecai, ou Mardoqueu em algumas versões. E esse Mardoqueu, ele criou uma jovem chamada Esther. O seu nome na verdade era Hadassa. Ela era filha do tio de Mordecai. E ele, sendo mais velho, ele a criou mesmo sendo seu primo. Um tempo depois, a rainha Vasti, a rainha de Assuero, ela foi retirada porque ela não honrou ao rei, e abriu uma vaga para uma nova rainha. E aqui começa a história de Esther. Porque enquanto Mordecai estava às portas do rei, ele disse para a jovem Esther: quem sabe seja esse o tempo. Quem sabe seja esse o tempo. Quem sabe seja para esse tempo que Deus te levantou. E mais para frente, irmãos, você vai acompanhando a história. E Esther, de todas as jovens do reino, aquela jovem judia é escolhida para ser a rainha, e ela se casa com o rei. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um plano. Diga comigo, plano. Mais para frente, irmão, se levantou um homem impiedoso, terrível, chamado Amã, que praticamente ele era assim, o segundo mais poderoso no reino, e ele odiava os judeus. E ele levantou um decreto e pediu para o rei carimbar com o seu anel, dizendo que os judeus fossem mortos em todas as províncias, e as pessoas que matassem os judeus seriam recompensadas. O rei, por ignorância, carimbou com o seu anel. E aqui começa, irmãos, essa saga de Esther, jejuando, orando pelo seu povo. Enquanto ela estava no meio dos persas, ela estava orando ao Senhor pelo seu povo, que foi condenado à morte. E ela busca a presença do rei. Você vai acompanhando o livro de Esther. E ela busca a presença do rei. E havia um costume na época que, quando mesmo a rainha, se ela chegasse na presença do rei e o rei não levantasse o seu cetro, ela seria morta, irmãos. Então ela tinha que se apresentar e contar ainda com a benevolência, com a misericórdia de um rei todo-poderoso. E ela assim o faz.
E dá certo, irmãos, ela vai na presença do rei, o rei levanta o cetro para ela, dizendo: entra, minha rainha, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. E ela prepara lá uma espécie de um banquete para o rei e para o Amã, o segundo no reino, um homem impiedoso e terrível, que quer destruir o povo judeu por toda a lei. Você vê que o povo judeu é perseguido, irmãos, durante todos os tempos da história. Por alguma razão esse homem quer que todo o povo judeu seja aniquilado. E ela vai à presença do rei, e ela intercede diante do rei. Irmãos, é uma história maravilhosa, e eu preciso que você leia esse livro. Mas o fato é que depois o rei descobre tudo aquilo que Amã estava intentando, inclusive uma forca para Mordecai, um homem que era fiel ao rei. E depois, na forca que Mordecai seria enforcado, é enforcado o próprio Amã. E a gente olha para a história e parece que agora vai ter um final feliz, porque o impiedoso que queria a morte dos judeus foi morto. Rainha Esther está lá, o Mordecai está lá como conselheiro do rei. E a partir de agora, irmãos, que eu quero conversar com vocês, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Depois de tudo isso, agora eles chegam diante do rei e eles falam para o rei: rei, agora por favor, tem como o senhor pegar aquele decreto e destruir o decreto, senão o povo judeu vai ser destruído. E o rei diz o seguinte: aquilo que foi decretado pelo rei não tem mais volta. Infelizmente, o que foi decretado pelo rei não tem mais volta. Mesmo o rei agora sendo benevolente ao povo judeu, aquilo que o rei decretou não tinha mais volta. Quantos estão comigo? Mas o rei falou uma coisa, irmãos. O rei falou o seguinte: eu vou levantar aqui então um outro decreto que diz o seguinte: que agora todo o povo judeu pode se defender de todo aquele que tentar matar e destruir. Esse é o nosso decreto. Eu não posso revogar aquele decreto, cancelar aquele decreto, mas agora o povo judeu pode se defender de todos os seus inimigos, e pode ir contra os seus inimigos, pode matar os seus adversários, pode saquear e ficar com todo o saque. E assim foi, irmãos. E depois disso você vai ver a mão de Deus sobre o seu povo, e os judeus obtiveram sucesso, irmãos, foram vitoriosos. Não foram destruídos, muito pelo contrário, irmãos, porque Deus é com o seu povo. Aleluia! Mas havia esse decreto, irmãos, de que agora o povo era livre para guerrear. E essa é a minha palavra para você nessa noite, irmãos. Você é livre para guerrear. Meu Deus, irmãos. Que você possa receber essa palavra nessa noite, irmãos, porque ela é muito importante para o nosso coração. Às vezes a gente pensa que nós somos livres, irmãos, para a gente simplesmente cantar, adorar, para a gente ficar em pastos verdejantes, mas a palavra de Deus ela é muito clara, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou no seu reino, irmãos. Mas no seu reino agora, você precisa guerrear. Você precisa guerrear. Quando Deus entregou Jericó, as muralhas caíram. O povo ainda teve que guerrear, irmãos, para tomar Jericó. Deus apenas derrubou as muralhas, mas o povo teve que fazer a sua parte, irmãos. E você vê isso por toda a Escritura, irmãos. Deus nos chamando para guerrear. Diga comigo: Deus nos chama para guerrear. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O escravo, ele não podia se defender. O escravo não podia guerrear. Ele tinha que aceitar a sua sorte, irmãos.
Então deixa eu falar uma coisa para você. O que aconteceu com esse povo judeu, irmãos, foi uma bênção, porque eles poderiam se defender. Então eles clamaram: Deus de Israel, sê conosco. Da mesma maneira, irmãos, quando Jesus veio, a Bíblia diz que Deus rasgou o véu de alto a baixo. A Bíblia não diz que Deus removeu o véu. A Bíblia diz que Deus rasgou o véu. E o véu fala da nossa carne. Deus não removeu o poder da tua carne, irmãos. Ele rasgou a tua carne. Deus tirou o poder da carne sobre a tua vida. Deus tirou, irmãos, você debaixo dessa escravidão da carne. Eu só faço a vontade da carne. Deus quebrou isso, irmãos. Ele rasgou, irmãos. E agora você tem autoridade, irmãos, sobre a tua carne. Mas você precisa guerrear. Dia após dia, irmãos. Você acorda de manhã e você já tem um adversário para você guerrear. Porque Deus não removeu a carne, Deus rasgou a carne. Deus empoderou você para você se defender dela. Quantos estão comigo nessa noite? Aleluia! Diga-se comigo: somos livres para guerrear. Somos livres para guerrear. Irmãos, você precisa entender isso. Você não é mais escravo, irmãos. Eu não sou mais escravo, você não é mais escravo. Nós somos livres, mas nós somos livres para guerrear. E é aqui, irmãos, onde a igreja está mais errando. Porque ela está despreocupada e distraída, irmãos, diante de inimigos tão terríveis. Alguém poderia dizer: pastor, mas a nossa carne, será que ela é tão terrível assim? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra a carne dos outros, irmãos. A nossa luta não é contra a carne dos outros, mas contra a nossa carne, sim. A nossa carne é terrível, irmãos. Ela vai dizer todos os dias para você: não precisa. Você está vivendo no tempo da graça agora. Não precisa. E esse é a maior mentira, irmãos, que nós podemos ter. Então muitas pessoas pensam que porque Deus as libertou, elas não precisam mais guerrear. Não, irmãos. Foi o que aconteceu com esse povo judeu. Quando o nazismo, irmãos, apareceu, o holocausto nazista veio, e aqueles milhões de judeus foram mortos, o contexto era diferente. Eles estavam em campos de concentração, passando fome, esqueléticos. Eles não tinham vigor, não tinham força. Eles estavam à mercê dos seus inimigos. E como você vê nos filmes, irmãos, eles matavam só para ver o tombo. Eles matavam só para ver o tombo, irmãos. Matavam crianças, matavam todo mundo, irmãos. Porque o ódio pelo povo judeu. E aquele povo não tinha como se defender, irmãos. Eles não tinham armas. Eles não tinham nada. Mas hoje a gente olha, irmãos, um cenário diferente, irmãos. Tentaram novamente. O discurso é o mesmo, irmãos. O diabo não muda. A história está se repetindo. Estão queimando a bandeira de Israel. Quantos estão acompanhando os noticiários? E querem novamente destruir o povo de Israel. Mas agora é diferente, irmãos. Porque o povo pode se defender. Agora é outra história, irmãos. Agora eles podem clamar ao Deus de Israel, irmãos. E mais uma vez nós vamos ver um capítulo da história. Mas eu quero fazer um paralelo, irmãos, a tudo isso com a minha vida e a tua vida nessa noite. Você precisa batalhar. Você precisa batalhar, irmãos. Eu lembro que quando o povo de Israel pediu um rei, e o profeta Samuel, que era o último juiz, ele se entristeceu, porque o povo queria um rei. Sabe por que o povo queria um rei?
Porque o povo queria alguém, um líder que guerreasse as suas guerras. Porque o povo não queria mais guerrear. Então Deus diz para Samuel: Samuel, fica tranquilo, não foi você que o povo rejeitou a mim, quando pediu um rei. Irmãos, a igreja é muito parecido com isso. Nós queremos líderes que vão à nossa frente e guerreiem as nossas batalhas. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: as tuas batalhas precisam ser guerreadas por você mesmo. Porque a guerra acontecerá nos quintais da tua casa. Por isso você precisa estar na torre de vigia. Você precisa. Aleluia, aleluia. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que você está livre para lutar. Eu não sei quantos de vocês já viram aqueles filmes, irmãos, onde está algo acontecendo ali, uma luta, uma batalha, e alguém está preso, e ela grita: por favor, me solte. E alguém vai lá e solta ela, liberta ela. Liberta ela para quê? Para se defender, para lutar, irmãos. Não é quebrar as algemas para você declarar: oh, que bênção, no meio da batalha, irmãos. É para você guerrear. Eu lembro, enquanto eu estava escrevendo a mensagem, eu lembrei da cena do Titanic, irmãos, muito conveniente. Tem uma cena do Titanic, eu acredito que muitos já assistiram, onde o jovem Jack está acorrentado a um cano. E o Titanic está afundando, irmãos. Olha que terrível. Aí ele está lá, irmãos, quase congelando, mas até que a heroína do filme aparece com machado e pá, liberta ele, irmãos. Estou livre! Mas ele estava dentro do Titanic afundando, irmãos. Não dava nem para celebrar muito. Não dava nem para se alegrar muito, sabe por quê? Porque agora, irmãos, ele tinha que lutar pela sua vida. Eu preciso que você compreenda a palavra dessa noite, irmãos. Eu sei que nós temos sonhos, nós temos projetos, a gente quer, irmãos, encontrar um tempo de alegria, de paz. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você como cristão, irmãos, assim como o povo judeu, assim como o povo de Israel, você não vai ser amado pelo mundo. Jesus diz: me odiaram, odiarão vocês também. Jesus disse que inclusive um dia, e esse dia chegaria, onde vocês seriam mortos por causa de mim, e as pessoas fariam tributo a Deus com a morte de vocês. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. O cristianismo não é só uma religião. É você seguir ao Senhor Jesus Cristo. É você entrar no barco com Jesus Cristo. É você ser reconhecido como discípulo de Jesus. E você ser perseguido porque você ama Jesus. Quantos ainda estão comigo? Quantos amam Jesus nessa noite? Por isso eu quero traçar um paralelo, irmãos. Por isso eu quero traçar um paralelo nessa noite, espiritualmente, irmãos. Você foi liberto, mas você precisa lutar. Lutar pelo quê, pastor? Pela tua liberdade. Irmãos, a gente está vendo uma dose na nossa nação. Nós estamos lutando por liberdade, irmãos. Liberdade de expressão não tem mais. Já parou para pensar nisso? Você já entendeu que liberdade de expressão já não tem mais? Tem pessoas indo embora do Brasil para poder se manifestar a sua opinião. Irmãos, o que Jesus deu para nós é a nossa liberdade para a gente lutar. Lutar pelo quê, pastor? Pela liberdade. Por isso Paulo escreve, irmãos, para a gente: se nós recebemos o espírito de adoção, não volte para o espírito de escravidão. Se vocês receberam o espírito que clama Abba, Pai, dentro de vocês, não voltem para o espírito de escravidão. Vocês são livres. Irmãos, a liberdade é a coisa mais importante que nós temos. Eu sou livre para me defender. Eu sou livre para cuidar da minha família. Eu sou livre, irmãos, eu sou livre.
Tem uma palavra, irmãos, em Judas, ela é muito conveniente para esse momento. Não precisa abrir, Judas só tem um capítulo. E logo no primeiro capítulo de Judas, não é o Iscariotes. A Bíblia diz assim, irmãos, olha que interessante. Judas escrevendo, ele fala assim: amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação, da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado. Diga comigo, obrigado. Obrigado. Irmãos, quando eu estava escrevendo a respeito da nossa salvação, olha que assunto gostoso para a gente falar, eu me senti obrigado, ele escreve, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está dizendo aqui, o assunto era outro. Quantas vezes, irmãos, eu tenho um assunto no meu coração que eu quero derramar. Deixa eu falar uma coisa para você, eu sou pastor, eu amo as ovelhas que o Senhor deu para eu cuidar para Ele. Ele é o bom pastor. Eu tenho vontade de passar a mãozinha, tirar o carrapichinho, passar uma mata-bicheira na ovelhinha. Então às vezes eu tenho um assunto, irmãos, e Deus muda o assunto, porque Deus fala assim: não, filho, o assunto não pode ser esse, muda o assunto. A minha noiva precisa despertar, a minha noiva precisa acordar, ela precisa compreender. Ela não pode ficar despreocupada vivendo a sua vida. Ela precisa entender pelo que ela está lutando. Irmãos, você nunca vai ser recebido no mundo, a não ser que você volte para o mundo e você perca a sua salvação. Mas lá no mundo, irmãos, quando você falar que você é de Jesus, irmãos, você não tem parte com o mundo e o mundo não tem parte com você. O mundo nunca vai amar você pelo que você carrega, irmãos. Ele só vai amar quando ele deixar de ser mundo e ele vier para o teu lado e receber a Jesus e falar: Senhor, eu te recebo no meu coração. Aleluia. Então Judas está escrevendo isso nessa noite, irmãos. E ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem. Eles pegam a liberdade, irmãos, e transformam em libertinagem. Eles pegam a liberdade e falam assim: ó, você está na graça, você pode tudo, Jesus é muito bonzinho, Jesus é muito amoroso, Deus é amor. Esse é um dos atributos de Deus, mas Deus não é só amor. Por favor, eu que sou ruim, irmãos, eduquei os meus 3 filhos, e eles conheceram muitas das minhas facetas. Não só o amor, o temor, a educação, o zelo. Quantas vezes, irmãos, eu tive que repreendê-los duramente, para que eles não se perdessem, para que o temor não se perdesse dos seus corações. Eles não são desse mundo, eles são de Jesus. Nós não somos desse mundo, e essa é a mensagem. E por que muitos não gostam, irmãos? Porque as pessoas planejaram tudo para esse mundo, e quando elas percebem, irmãos, que não é aqui no mundo, elas se frustram. Então deixa eu falar uma coisa para você: se frustre logo e volta para Jesus. Se frustra rapidamente e volta os teus olhos para Deus. Volta os teus olhos para Deus. Irmãos, Deus me deu uma palavra. Já estou acabando, irmãos, nós vamos cear ainda. Eu falei que você ia chegar mais tarde na tua casa hoje. Mas olha que delícia, irmãos, está bem quietinho, ó, não está chovendo mais. Glória a Deus. Olha só, irmãos, Isaías 32.
Oh Deus. Eu não vou demorar, irmãos, eu prometo, mas eu preciso derramar tudo que eu preciso derramar. Quantos querem mais da palavra? Irmãos, então aperte o cinto com o texto que vai vir aí, irmãos. Ô pastor, eu já estou quase chorando. Isaías 32, irmãos, de 9 a 20. O texto diz assim: a advertência contra as mulheres de Jerusalém. E o texto fala assim: levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhas, que estáis confiantes. Irmãos, antes de eu continuar, a mulher é uma figura da igreja. Quando você vê mulher na Bíblia, paralela a isso, é uma figura da noiva de Cristo Jesus, é uma figura da igreja. Então o Senhor está dizendo: levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos vós que estáis confiantes. Olha como a palavra está se repetindo, irmãos. Despivo-vos e ponde-vos desnudas e cingi com panos de saco os lombos. O Senhor pede um tempo de arrependimento, de quebrantamento. Nós precisamos entender qual é o tempo. Batem no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros, abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Mas a palavra continua e diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Todos os tempos de Deus, irmãos, eles têm começo, meio e fim. E você precisa compreender o tempo que você está vivendo. Então o deserto se tornará em pomar. Então o deserto se tornará em pomar, irmãos. Circunstâncias que você está vivendo, irmãos, onde você fala: não aguento mais. Naquele lugar você vai ter colheita. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, ainda que caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. O Senhor está falando de um avivamento, irmãos. O Senhor está falando de avivamento, irmãos. Avivamento, avivamento. Como alguém que espera uma chuva, irmãos, que está assim, derretendo de calor e espera por uma chuva. Como alguém que não consegue mais avançar, está dependendo totalmente do favor de Deus. Espiritualmente nós estamos assim, dizendo: Deus, faz de novo, faz de novo. Deus, dá um gás, dá um fogo no nosso coração, Senhor. Dá um combustível, Senhor, para a gente saltar igual bezerro solto da estrebaria, para a gente festejar, Senhor, para a gente festejar o Deus que é o nosso Deus. Aleluia. Mas nós precisamos entender os tempos, irmãos.
Porque até pela paz você precisa lutar. Você não pode entregar, irmãos, de mão beijada ao inimigo, a tua alma. Por isso Jesus fala ao final das 7 igrejas do Apocalipse: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Tiatira, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, ao que vencer. Irmãos, a jornada não acabou, a guerra não acabou. A nossa morada eterna, irmãos, é para depois. Nós ainda estamos aqui, irmãos. Abra os teus olhos. Jesus, ele falou uma coisa incrível, irmãos. Jesus falou muitas coisas maravilhosas, eu amo tudo que Jesus falou. Mas Jesus falou uma coisa muito legal, ele disse assim: não pensem que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Oh, Jesus. Jesus disse: não penseis que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Aonde que está isso, pastor? Mateus 10, 34. Quando você vai para essa palavra paz, Jesus não está falando da paz que Ele nos dá, irmãos, porque Jesus é o príncipe da paz. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: a paz dele está garantida. A paz, irmãos, que sobrepassa, ultrapassa todo o entendimento, irmãos, está aqui, está guardado aqui. A paz, a tradução dessa palavra, eirene, irmãos, fala de um estado de tranquilidade nacional. Um estado de tranquilidade fora, não dentro. Traduz também por ausência de devastação e destruição da guerra. Jesus está dizendo assim: eu não vim trazer esse tipo de coisa. Eu não vim cancelar a guerra. Eu não vim cancelar a luta. Essa paz que a gente vai ouvir falar depois, daqui a um tempo, irmãos, depois dela virá o fim. A paz de Jesus, irmãos, é uma paz interna, não é externa. Não vem de fora, ela vem de dentro. E ela está agora dentro de você, irmãos. Então Jesus fala assim: não vim trazer eirene, eu vim trazer machaira. Eu vim trazer espada. Espada, machaira. No grego, espada. Era uma faca curta, irmãos. Então Jesus está dizendo assim: vocês vão ter que batalhar. Vocês precisam batalhar. Ainda não é tempo de você entregar os betes, irmãos. Aleluia. Não é tempo de entregar. É tempo de continuar, irmãos. Porque quem fez a promessa é fiel, irmãos. Ele cuida de nós. Primeira Coríntios 14, 8 fala assim: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Irmãos, o que nós ouvimos muitas vezes são trombetas sendo tocadas. E enquanto eu estava orando por isso, Deus mostrou que haviam trombetinhas de plástico sendo tocadas, chamando para a festa, chamando para uma outra coisa, irmãos. E Deus falou assim: não é tempo. É tempo de nós lutar. Então cuidado com a trombetinha que você ouve por aí, irmãos. Por favor, não se deixe ser enganado. Não se deixe ser enganado. Por isso vá para a palavra de Deus. Vai orar, irmãos. Olha os tempos que nós estamos vivendo. Peça para Deus mostrar para você que tempo é esse, Deus, que nós estamos vivendo. Irmãos, há uma geração de imbecilóides, irmãos, falando totalmente ao contrário do que Deus está falando na sua palavra. Por favor, não vá atrás disso. Eu lembro que quando Noé, irmãos, ficou 100 anos construindo a arca, eram 100 anos batendo o prego,
100 anos. Eu imagino as pessoas com raiva dele já. Mas sabe por quê, irmãos, que as pessoas tinham raiva? Porque a arca não era só um barco salva-vidas. A arca era uma mensagem. A arca era uma mensagem, irmãos. Havia uma mensagem em terra firme. Qual era a mensagem? Se preparem, porque vai chover forte. Então, irmãos, eu glorifico ao meu Deus, irmãos, porque o Senhor está cuidando do seu povo. Há um carimbo com o anel de Deus dizendo para nós: vocês são livres para lutar, vocês são livres para batalhar, vocês são livres para clamar, para buscar aquilo que é de vocês. Por isso, irmãos, o meu coração queima por um novo tempo, irmãos. Um tempo onde o Senhor enviará fogo sobre a terra. Fogo sobre a terra. Fogo sobre os corações de novo, irmãos. Eu pego a oração de Abacuque: aviva a tua obra, Deus, no meio dos anos. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, no meio da jornada, irmãos. É tempo de nós darmos para Jesus verdade, paixão. Oh Deus, irmãos, Jesus não está atrás da nossa religião. Jesus não está atrás do nosso culto. Jesus não está atrás nem da nossa música. Ele só está atrás do nosso coração. Do nosso coração, irmãos. Por favor, é tempo de você entregar o teu coração para Ele. É tempo de você entregar o teu coração para Ele, irmãos. É tempo de você amadurecer na presença do Senhor. A palavra só pode ser pesada para um coração que não compreendeu ainda, irmãos, que Deus é bom, que Deus é conosco. Irmãos, essa palavra está chamando uma igreja a se levantar e a amadurecer. Por isso, Cantares de Salomão fala: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que faremos com a nossa irmãzinha quando ela for pedida em casamento? Ela não é madura ainda. Ela não desabrochou ainda. E o Senhor está preparando uma noiva, irmãos. Ele está preparando uma noiva madura. Uma noiva que o ama, mesmo quando ele não sente a presença dele. Irmãos, eu posso estar em qualquer lugar, irmãos, longe da presença da minha esposa. Não é porque eu não sinto ela ali que eu vou agora fazer tudo o que eu quero. Eu tenho uma aliança. Da mesma maneira, nós temos uma aliança com Jesus, irmãos. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É tempo da igreja amadurecer para aquilo que o Senhor tem, irmãos. Aleluia. Quantos amam Jesus? A minha mensagem dessa noite era essa, irmãos. Nós somos livres para guerrear. Nós somos livres para lutar. Não sei se alguma coisa está apavorando o teu coração, mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem fogo aí dentro. Tem coragem aí dentro, irmãos. Tem fogo aí dentro. O apóstolo Pedro, irmãos, nega Jesus 3 vezes. Ele está lá, irmãos. Nem conheço esse homem. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele está diante de todo o sinédrio. Ele fala: não posso me calar das coisas que tenho visto e ouvido. Ele era outro homem, irmãos. O Espírito que estava sobre Pedro está sobre nós nessa noite. O Espírito que levou Pedro, João, Tiago, é o mesmo Espírito que está dentro de nós, irmãos. O que você vai fazer com essa informação? É o mesmo Espírito, irmãos. Quantos amam Jesus?